Santa Ceia do Senhor, esse texto glorioso se encontra no livro de Coríntios, capítulo 11. Neste momento eu quero falar sobre a Santa Ceia. Muitas pessoas, quando vão pregar, vão ceiar, eles começam a ler em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Eles não leem atrás, eles não leem do verso 17 diante. A maioria das igrejas, quando vão fazer a Santa Ceia, eles deixam uma parte do ensinamento do apóstolo Paulo antecedendo o verso 17. Veja bem, o que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Versículo 17. Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 17. Paulo diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios, ela foi brotada dentro do fundamento, dentro da doutrina, dentro do verdadeiro evangelho. A igreja de Coríntios, ela foi estabelecida no livro de Atos, no capítulo 18, pelo apóstolo Paulo e seus companheiros. Com o passar do tempo, a igreja de Coríntios, ela começou a ter problemas, divergências doutrinárias. Eles começaram a entrar em muitas questões, infiltração de coisas que não convém, infiltração de heresia. A igreja de Coríntio, ela traz esse título, Igreja Problemática. Então, o texto da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, está na carta aos Coríntios, ou seja, os cristãos de Coríntios, eles começaram a deturbar a Santa Ceia do Senhor. O que estava acontecendo? Um grupo dos membros da igreja de Coríntios, eles estavam fazendo algo que não convinha, ou seja, eles estavam fazendo a própria ceia deles, ou seja, a ceia de comer no grupo separado entre os ricos dentro da igreja e desprezando outras pessoas, os pobres. Porque, na verdade, os judeus, primeiro, eles faziam uma ceia para poder comer, ou seja, a ceia dos judeus geralmente era cordeiro assado, geralmente eles faziam uma ceia de comer. Então, a igreja de Coríntio, eles também faziam esta ceia de comer antes da Santa Ceia ensinada por Paulo. Então, veja bem, nisto, porém, quero vos dizer que não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Ou seja, estava havendo ali acepção de pessoas, estavam ali grupos de pessoas, as pessoas mais ricas estavam fazendo ceia de comer, desprezando os pobres, desprezando os mais humildes da igreja. E Paulo foi comunicado a questão da bagunça, a bagunça que estava fazendo nos dias da Santa Ceia do Senhor, acepção de pessoas, muita escolha pessoal. Um grupo dizia que obedecia às doutrinas de Paulo, outro grupo dizia que obedecia à doutrina de Apolo, outros grupos dizia que obedecia às doutrinas de Cefas, ou seja, de Pedro. Então, a igreja de Coríntios, os mais humildes, os mais simples, Paulo diz aqui no versículo 18, até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem.
Então os que são sinceros, os menosprezados, eles começaram a se manifestar. Se manifestar por quê? Porque o que antecedia a Santa Ceia do Senhor estava uma bagunça na igreja de Corinto. E Paulo vem dizendo para os cristãos de Coríntios: os que querem comer, que comam em casa. Ou seja, aí Paulo vem consertando aquilo que estava uma bagunça na cidade, no meio dos cristãos de Coríntios. Verdadeiramente, a igreja de Coríntios estava muito bagunçada. Então, o que nós podemos aprender hoje, nos dias de hoje? Nos dias de hoje, muitas igrejas... Agora eu vou falar da Santa Ceia do Senhor. Ou seja, não aquela ceia que eles faziam antes do pãozinho e do suco da uva. Agora eu vou falar do pãozinho e daquele suco da uva. Ou seja, muitas denominações, muitos cristãos hoje estão fazendo uma verdadeira bagunça a respeito da Santa Ceia. Por isso que Paulo está dizendo que no versículo 23, porque eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ou seja, a Santa Ceia, ela tem que ser ministrada para o corpo de Cristo. A Santa Ceia não é de qualquer maneira entregando um pãozinho, entregando um suco de uva para o ímpio que faz uma visita à igreja, para aquelas pessoas que visitam a igreja, assiste o culto, gosta até do pastor, gosta até da igreja, gosta até do mundo gospel, mas as pessoas não querem reconhecer o verdadeiro significado da Santa Ceia. O que está escrito no versículo 23, no verso 24? E tendo ele dado graça, partiu, disse: tomai, este é o meu corpo. O corpo de Jesus, que significa aquele pão asmo, o pão sem fermento que a igreja primitiva, ela fazia a Santa Ceia com o pão asmo. O que é o pão asmo? O pão asmo é o pão sem fermento. O pão asmo, o sem fermento, significa que não pode haver a contaminação do pecado. Fermentação é símbolo do pecado desenfreado. Fermentação é símbolo da impiedade. Então, o corpo de Cristo, que era aquele pãozinho que os apóstolos ceavam, que a igreja estava ceando, ela tem que ser para o corpo que é a igreja de Jesus Cristo. O corpo que é o pãozinho, o pão, não pode ser entregue para qualquer um, para as pessoas que não querem ter compromisso com o Senhor Jesus. O nome já fala, Santa Ceia do Senhor. Hoje as igrejas estão fazendo uma verdadeira bagunça com a Santa Ceia. Ou seja, a Santa Ceia é ministrada do culto pelas televisão, para que as pessoas peguem um pedaço de pão, peguem um cálice do suco da uva e pode cear nas vossas casas, pode cear em qualquer lugar. Isto é uma verdadeira heresia no nosso meio. Por quê? Porque o corpo de Cristo é sagrado. O corpo de Cristo é dado para a igreja de Jesus. Muitas pessoas vão até mesmo tirar alguns versículos para fomentar uma outra ideia. Exemplo, porque Judas Iscariote, no dia da Santa Ceia, ele estava presente, ele participou da Santa Ceia, mas foi um caso à parte. Ou seja, Judas ainda era discípulo de Jesus, mesmo Judas
começou a andar por um caminho maligno, mesmo Judas começou a mexer nas ofertas, que ele era tesoureiro, mas não é por causa deste texto que Judas participou da ceia, que nós devemos conformar que a Santa Ceia seja ministrada de qualquer maneira, ministrada igual muitos líderes dizem que a ceia não é da igreja, mas é de Jesus. É justamente que a Santa Ceia tem que ser a Santa Ceia do Senhor, porque o nome já fala, Santa Ceia do Senhor. O corpo, o pão, deve ser ministrado para cristão que tem compromisso com Jesus, pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que é um memorial da morte do Senhor Jesus. Só se lembra da morte do Senhor Jesus quem se entregou a vida por nós. Somos cristãos, somos verdadeiros cristãos, aqueles que aceitam o sacrifício do Senhor Jesus. Então, a Santa Ceia, ela não pode ser ministrada de qualquer maneira. A Santa Ceia não pode ser um culto qualquer. Logo mais embaixo, Jesus vai dizer, logo depois dele entregar a carne dele, simbolizando aquela partícula de pão, ele pegou o suco da vide, da videira. Os evangelhos dizem assim, suco da vide. Não é o vinho alcoólico, não. A Bíblia fala, os 4 evangelhos falam o suco da vide, da videira. O suco da vide simboliza o sangue de Jesus. O sangue derramado para pagar os nossos pecados. O sangue do Senhor Jesus. Então, o cálice do suco da vide deve ser entregue àqueles que aceitam o sacrifício do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é quem perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus, o nome do Senhor Jesus, o sangue dele na cruz derramado, simboliza aquele cálice que nós tomamos, que é o suco da vide. Então a verdadeira ceia do Senhor é um memorial da morte de Cristo para a igreja, para os cristãos, para todos nós que somos servos de Deus, todos nós que somos a igreja de Cristo. A Santa Ceia não pode ser ministrada de qualquer maneira. A Santa Ceia deve haver um temor nos corações. A Santa Ceia deve haver uma verdadeira dedicação ao Senhor. Então a Santa Ceia deve ser ministrada para a igreja de Cristo. Por isso, terminando mais embaixo, no verso 28, o apóstolo Paulo diz assim, examinai, pois, o homem a si mesmo. Examinai o homem a si mesmo, são os crentes que devem se examinar, não é o ímpio, não. O ímpio precisa vir a Jesus, aceitar a Jesus e começar uma nova vida. Assim, o ímpio, ele pode começar a participar da Santa Ceia depois que se entrega a vida para o Senhor Jesus. Então eu deixo essa palavra sobre a Santa Ceia. Eu sou o pastor Antônio. No meu canal tem aí música de teclado. Eu coloco um vídeo de pregação e um vídeo de teclado. Música. Eu quero pedir a vocês que dêem um like aí, que se inscrevam no canal aí, ajude este canal a crescer, esse canal chegar aos 4 cantos. Eu agradeço a vocês por vocês dar este apoio. Boa noite, que a paz esteja convosco.